Fala, concurseiros e concurseiras de todos os cantos. Cumpri uma promessa agora, uma aula completa sobre ato administrativo. E você vai ver como em poucos minutos eu vou passar tudo que pode ser cobrado numa questão para você. Você vai ver que em cursos online aí vai ter 50 videoaulas sobre ato administrativo. Tá um quadrinho aqui, ó. Resumidão é só a nata, só o que cai nos concursos. Se liga nas palavras-chave, entende o conceito e depois vai para cima das questões. Tu vai ver como é a nata. Então, bora lá. Vamos saber primeiro o que é um ato administrativo. Isso cai em concurso. O basicão é só a ideia, não é o copia e cola das teorias, não. É só o raciocínio para tu gabaritar. Lá, ato administrativo. O que é? Qual o conceito? Ato administrativo, basicamente, é a materialização da vontade da administração pública. Ela quer fazer alguma coisa, ela tem que trazer para o mundo real, faz um ato administrativo, quer construir, vai comprar material através de uma licitação, vai fazer o chamamento, vai contratar servidor, faz concurso, nomeia, tudo isso é ato administrativo, materializando a vontade. E quando eu materializo essa vontade, eu estou garantindo, resguardando, transformando, extinguindo e um monte de verbo. O que eu faço? Direitos. Garantir direito, transformar, garantir, resguardar direitos. Porque o ato administrativo, ele move o mundo jurídico, ele cria ali direitos. Bom, para esse ato ser válido, ele precisa ter elementos. E aí já começa a questão de prova. A banca vai misturar um bando de conceitos, elementos, atributos, tipo, espécie, grava. Falou elementos, requisitos para ele valer, para ele existir. Lembra do Confifomob. É muito clássico esse Confifomob. Só que só isso não basta, né? Vamos para a palavra-chave. Quando a gente pensa em competência, lembra do sujeito. Lembra do cara, o agente, a pessoa que vai fazer aquele ato. Esse sujeito, quem vai dizer, é a lei. E essa competência que esse sujeito vai ter, ela vai ser intransferível, indelegável, impenhorável, vai ter um bando de i lá no início. Isso já garante a prova, a alternativa na questão. A finalidade sempre é o interesse coletivo. O interesse foi diferente do coletivo, feriu a finalidade, não preencheu elementos e requisitos para a validade do ato. Forma, em regra, o ato é escrito, ou seja, vem no papel, mas pode ser que um ato tenha uma forma diferente, como, por exemplo, um guarda apita, é um ato sonoro, e a pessoa para. O semáforo, vermelho, verde, são atos também ali, diferente do escrito, mas está valendo. Mas, em regra, é o escrito. Motivo vai aparecer na tua prova a palavra fatos. Apareceu fatos, isso está ligado ao elemento motivo. Já quando a gente fala em objeto, o objeto sempre tem mais a ver com o resultado. É o resultado daquele ato, que aquele ato vai impactar, vai resolver. Bom, aí aqui, ó, eu trago a cereja, a nata da nata, o néctar, que quando cai, nenhum concurseiro sabe, porque não está acostumado com isso. Fica só no Confifomob. Olha aqui, quais os efeitos imediatos e mediatos? Os efeitos imediatos desses elementos é o objeto. O objeto tem um efeito imediato. Ó, a ponte caiu, vamos construir uma ponte. Qual é o objetivo? Qual é o resultado? O resultado é garantir, né, o direito de ir e vir, o passar das pessoas ali. E qual é a finalidade? A finalidade é o interesse público, é a locomoção, tem um efeito mais distante. Então, quando você pensar em efeitos dos elementos do ato administrativo, lembra do OI-FM. OI-FM. O objeto tem o efeito imediato e a finalidade tem o efeito
imediato. Clássico. Aqui já matou tudo o que é sobre elementos. Mais uma dica, vamos lá. Então, todos esses elementos, eles são vinculados. Porém, aqui nos últimos, dois últimos, no motivo e no objeto, o administrador tem uma certa discricionariedade. E o que é discricionário? É uma certa liberdade de escolha. Outro detalhe, a competência e a forma são dois elementos que, se tiver algum vício, a gente pode sanar. E quando a gente fala em sanar, a gente lembra em convalidar. Convalidar da convalidação. Quais elementos admite a convalidação? Competência e forma. Se foi um incompetente que assinou, a gente imprime e coloca o competente legítimo para assinar. Se a forma foi diferente da escrita, vamos resolver isso e vamos fazer por escrito. Assim, baseado no princípio da boa-fé, a gente vai corrigir esse ato e dar seguimento, já que tudo foi de boa-fé. Basicão dos elementos. Bom, cumpri os elementos para valer, estou valendo, o ato vem a existir. E quando o ato passa a existir, ele tem atributos ou características que aparecem às vezes, né? Já percebeu que tem diferença de letra, né? Pedi o assistente para fazer isso. A letra é horrível. Só a nata da caligrafia. Bom, o atributo do ato é que ele tem presunção de legitimidade e veracidade, ele tem imperatividade, tipicidade e autoexecutoriedade. Bom, é o famoso pita, elemento com FIFO-MOB, atributo pita. E aí não tem como errar, porque a banca vai fazer o quê? Misturar um com o outro e te perguntar, ora elemento, ora atributo. Elemento com FIFO-MOB, atributos pita. E como é que eu sei que ele está falando da presunção de legitimidade? Vai aparecer lá, ó, prova em contrário. Apareceu essa palavra, estamos falando do atributo presunção de legitimidade. Até que se prove o contrário, todos os atos são válidos, legítimos, verdadeiros. Outro detalhe é a imperatividade. E a imperatividade quer dizer que esse ato vai ser executado independente da vontade. Vontade de quem? Do particular. Estou indo como a vigilância sanitária, vou fechar lá um restaurante, independente da vontade do dono, eu vou lacrar aquele estabelecimento. Então é imperatividade, vem do império, né? Atipicidade, como é que eu vou saber que o atributo que fala tipicidade? Vai aparecer na questão alguma coisa, lei, determinação legal, previsão legal, vai aparecer o nome lei / legal. Pega as questões aí, filtra para tu ver que não vai aparecer. É a tipicidade. E a autoexecutoriedade? Auto, ele mesmo. Executoriedade, executar. Ele mesmo executa, ou seja, a própria administração pública vai executar seu ato. Bem autoexplicativo, não é? Mas nas questões cai o detalhe. Qual é a palavra-chave para eu saber que ele está falando da autoexecutoriedade? Não basta só saber que é ele que faz. Basta saber que ele faz independente, olha, independente da vontade, só que agora não é independente da vontade do particular. Ele vai ser executado independente da vontade de outro poder. De outro poder, que em regra as questões diz que é o judiciário. Ou seja, para executar meus atos, eu não preciso de ordem judicial. Eu mesmo auto-executo aqueles atos. Bom, tranquilão. Estamos entendendo o ato administrativo. E agora vamos para o queridinho que eu postei hoje no Story, já fiz a enquete, que é a seguinte: quais desses atributos estão presentes em
todos os atos. Então, a presunção e a tipicidade, em regra, a tipicidade, estão em todos os atos. Em regra, a tipicidade e a presunção de legitimidade. Até que se prove o contrário, todos os atos são válidos. Mas a imperatividade e a autoexecutoriedade não estão presentes em todos os atos. Porque tem ato que não precisa ser imperativo. Como também tem atos que não precisa ser autoexecutado. Um exemplo é a multa. Você aplica a multa, mas automaticamente aquela multa não sai da tua conta o valor. Você ainda vai recorrer e tudo mais. Uma multa de trânsito, por exemplo, né? E imperatividade, tem atos que são simplesmente enunciativos, então não tem imperatividade nenhuma. Você vai na administração, pede uma certidão ali e ele te dá um antecedente criminal, por exemplo. Quando você recebe um antecedente criminal, não tem imperatividade, não tem execução nenhuma. Mas o que é que sempre tem? Uma previsão legal, é um direito seu de ter esses seus antecedentes, até porque lá no direito constitucional, se negarem dados, informações, tem o habeas datas. E se negarem uma certidão que você tem direito, entra com mandado de segurança. São os remédios constitucionais. Então não tem essas independência de vontade, mas sempre eu vou presumir que aquela certidão é verdadeira, é válida, é legítima. Isso é o bisuzão, a cereja do bolo, a nata da nata, aqui. Já quando a gente fala em atos, ele tem atributos, que está existindo, elementos para existir, ele tem agora os seus tipos, ou as suas espécies de ato, né? E aí ele tem o punitivo, que vai servir para punir, e aí a gente pensa numa demissão ou numa própria interdição de funcionamento. Então, os atos punitivos, vou dar logo o bizu, está ligado com os poderes da administração. Os poderes da administração. Quando eu puno alguém com um ato administrativo, eu vou exercer tanto o meu poder disciplinar como o meu poder de polícia. No poder disciplinar, eu ferro o servidor. É internamente uma advertência, demissão, suspensão. No meu poder de polícia, eu ferro o particular. Exemplo, interdição, né, de funcionamento de estabelecimento comercial. Os ordinatórios também é para dar ordens. E aí está ligado com o meu caráter interno. E aí eu posso colocar ali horário de funcionamento, dividir os meus departamentos, regras de vestimenta, enfim, são aqueles atos que vão estar internamente que um superior vai estar ordenando a um inferior. Então, isso está ligado com o poder hierárquico. Hierárquico, deve ter acento. Normativo. Normativo é bem claro. Tem atos que ele só serve como regra. Está ali exposto uma regra para ser seguida. Enquanto o ordinatório tem um caráter externo, o normativo tem um caráter externo. E aí a gente pensa em norma. Qual é um ato normativo? Um decreto, uma resolução, algo que lembra muito uma lei, de forma geral, a norma. Então, os atos normativos está ligado com o poder normativo / regulamentar. E aqui eu já estou entrando nos poderes dando bizu. É só a nata. Poder normativo regulamentar. Você lembra lá de matemática dos conjuntos. Conjunto contém, está contido, lembra? Poder regulamentar, ele está dentro do poder normativo. O normativo é aquele caráter mais geral. O regulamentar é aquele poder exercido pelo chefe do executivo, que em regra faz o quê? Decreto é o melhor exemplo. Para que serve o decreto? Regulamentar uma lei. A lei vem dizendo, o poder executivo vai dizer como vai funcionar o direito a tal benefício.
vem o poder regulamentar, com o chefe do executivo, faz um decreto regulamentando ali alguns procedimentos. Basicão. Então, atos normativos cria normas. E existe também os atos enunciativos. É aquele exemplo que eu dei das certidões, dos antecedentes criminais. Ele não cria, ele não inventa, já está tudo lá nos dados da administração. E é assim que cai no concurso. Ele só vai enunciar, ele só vai dizer, expor o que já tem lá. Então, o melhor exemplo é a certidão. A certidão dada pelo órgão público é um exemplo de ato enunciativo. E se ele é obrigado a te dar essa certidão, qual o poder que lembra a obrigatoriedade da administração agir, que é o poder-dever? Ele pode, tem poderes. E ele deve, é o poder-dever ligado ao poder vinculado. Olha que massa, é só a nata, filho. É matando vários assuntos. Estou economizando 50 videoaulas em um quadro para você. São anos de experiência fazendo concurso. Olha lá, negociais são aqueles atos que a administração pública vai negociar com um particular. E a melhor forma, né, a gente pode pensar aí num contrato. Nesse contrato que é bilateral. Bilateral. Aqui, a administração pública tem uma negociação, ou seja, ela tem uma escolha de contratar, de não contratar. Se tem escolha, qual o poder que ela está usando aqui? O discricionário. É o poder discricionário. Tipos de ato: pônei, punitivo, ordinatório, normativos, enunciativos e negociais. Poderes: disciplinar, de polícia, hierárquico, normativo, vinculado e discricionário. Cereja do bolo sobre poderes. Olha a cerejinha do bolo. O poder disciplinar, que eu botei aqui, ó, ele deriva do hierárquico. Porque, em regra, para punir tem que ser hierarquicamente superior. Isso cai em prova. O poder disciplinar deriva do hierárquico. E já que a gente falou de poder, é muita nata de uma vez só. Vamos falar do abuso. O abuso de poder. Quando é que é o abuso de poder? Esse é o gênero. E gênero é isso que cai no concurso. Gênero. O gênero é o abuso. E quais são as espécies? O excesso e o desvio. O excesso e o desvio são espécies de abuso de poder. Quando é que eu excedo o meu poder? Quando eu ultrapasso a minha competência. Se eu sou competente para fazer até isso, ultrapassei a minha competência, excesso de poder. Tá bem lógico. Excedeu a competência, excesso de poder. Já no desvio, eu sou competente, porém, a minha finalidade não é o interesse coletivo. Está mais ligada ao interesse pessoal. Vou dar um exemplo. Você está numa repartição pública. O teu chefe imediato não pode te suspender, mas o diretor ou o secretário, vamos dizer assim, estadual, que tem aquela competência. Se o teu chefe imediato te suspende sem ter competência, ele cometeu excesso. Agora, se o teu chefe lá, o chefão, o secretário, que tem o poder realmente de te suspender, só que ele te suspende porque ele não vai com a tua cara ou porque ele está enciumado com você, com a mulher dele, com a filha, alguma coisa, você vai ver que aí tem um caráter pessoal. E aí é desvio de poder. É só a nata. Então, entendendo os tipos, vamos lembrar que isso, quando cai em prova, ninguém dá. Ninguém dá isso aqui, ó. A administração tem atos administrativos, mas ela também tem atos da administração. E os atos da administração não têm esse caráter do direito, não tem essa característica de gerar direitos. Então, quando o ato
ele é um ato de gestão ou um ato de expediente, ele é ato da administração. A gente não está falando em ato administrativo que move, que tem efeitos jurídicos. Aqui a gente está falando em regra de atos da administração, basicamente interno. Então, o ato de gestão é quando a ADM pública ela se iguala na relação com o particular. Estamos negociando com o particular ali, não está criando direitos, não está garantindo nem transformando nada. Ato da administração, um ato de gestão. E o ato de expediente, qual é a palavra-chave? Vai aparecer no teu concurso. Rotina. Apareceu rotina na administração, ela vai expedir um ato de expediente. Gestão e expediente são atos da administração não típicos, porque os típicos são aqueles, ato administrativo. Bom, elementos para valer, depois que ele está existindo, tem os seus características, atributos. Na elaboração e na emissão desses atos, na aplicação desses atos, eu tenho poderes e tenho os tipos. Temos aqueles que são atípicos. E agora, se eu quiser extinguir, tirar esse ato do mundo aí jurídico, aí nós temos a forma de extinção. Quando é que a administração pública vai anular um ato? Por vício de ilegalidade. Só que as questões não botam. A administração pública vai anular o ato ilegal. Não, ela faz assim, ó. A administração pública pode anular seus atos com vício de legalidade. Aí você enxerga legalidade e fala, opa, é legal. Não pode anular porque é legal, não. Vício de legalidade, isso tudo eu substituo por ilegal. Se tem vício na legalidade, ele é ilegal. E se é ilegal, tem que anular. E se ele é ilegal, nem era para ter existido. Então ele vai ter efeitos. Lembra do ex? Se ele vai ser anulado e não era para existir, ele volta como se nunca tivesse existido, destruindo todos os efeitos. Quem se beneficiou vai ter que devolver. É o efeito ex tunc. Lembra da testa? Ex tunc. Ele retroage. Olha aqui. Isso é o que cai na prova. Já na revogação, nós temos efeito ex nunc. Lembra da nuca? Nunc. Daqui para frente não vale, mas o que tinha lá atrás continua valendo. Porque a revogação, ele não é um ato ilícito, é um ato que vale, lícito. Porém, ele deixou de ser oportuno ou inconveniente. Então, quando aparecer assim, ó, por questão de oportunidade e conveniência, a administração faz o quê? Revoga. Revoga. E isso chamamos também de mérito. Mérito da administração ou ato, mérito administrativo. Mais cereja do bolo. O judiciário não pode se meter no mérito administrativo. Isso invade o outro poder. O judiciário se mete quando há questão de legalidade. Bom, isso cai direto na prova. E quando a administração está anulando e revogando seus próprios atos, vamos lembrar no princípio que as bancas adoram esse pedacinho aqui, ó. Seja qual for o ramo do direito, falou em anulação, revogação, efeito ex tunc, efeito ex nunc, vai falar do princípio, vou botar aqui, ó. Onde é que eu vou colocar? Aqui, vou puxar um tracinho, ó, eu bagunço o quadro. Esses dois aqui, ó, que fala muito, os outros também estão dentro. Mas esses dois lembram muito sempre a autotutela. O que é autotutela? É a capacidade da administração pública anular e revogar seus atos. Ora por ilegalidade, ora por conveniência e oportunidade. Bom, e o que seria a cassação de um ato administrativo? A cassação de um ato está ligado ao descumprimento.
descumprimento. A parte que está acordada com a administração pública descumpriu, então vamos cassar esse ato que concedeu, extinguiu, garantiu direitos. Um exemplo, um contrato, né, de concessão de serviço, de uma permissionária. A caducidade. Caducidade, todo mundo lembra assim, caducou, perdeu o tempo. Não tem nada a ver, abra o olho. E a questão sabe disso, que no ditado popular, caducidade é de caducou, mas aqui não. Aqui caducar é lei nova, vai aparecer na tua questão. Lei nova. Quando uma lei nova é contrária a uma lei antiga que permitia esse ato. Esse ato foi elaborado, tudo dentro da lei, baseado em uma lei. Só que aí vem uma lei nova, contrária a essa lei anterior, e logo esse ato tem que deixar de existir. E aí ele vai ser pela forma de caducidade. Paralelo a isso, também nós temos a contraposição. E a contraposição é o quê? Também uma extinção de ato, mas agora porque nós temos um ato novo. A caducidade é uma lei nova contrária à lei anterior que permitiu o ato. A contraposição é um ato novo que é contrário ao ato anterior que garantia direito. Qual o melhor exemplo que cai em prova? Nomeação / exoneração. Para que eu nomeie uma pessoa? Para vir trabalhar na administração pública. Lembra daqueles cargos de livre nomeação, livre exoneração? São os ad nunto, cargo comissionado. Qual é o ato que chama o cara para vir trabalhar? Nomeação. Daqui a pouco ele não trabalhando direito, não estou gostando muito dele, nem preciso motivar, vou lá e exonero. A exoneração é contrária ao ato de nomeação. Então, quem é que vai prevalecer? O último. É uma extinção na forma de contraposição. Ato novo, contrário ao ato anterior. E a extinção natural? Se cair na prova é difícil, mas pode cair. É aquele ato que não precisa de mais nada. Ele sozinho cumpriu a sua função, o seu efeito, ele deixa de valer, ele extingue. Qual o melhor exemplo que cai em prova? Eu acho que é o único exemplo. É a férias. Você, servidor público, vai tirar férias, está lá, sai no seu boletim interno. Fulaninho de tal está de férias de 1 a 30 de dezembro. 31, você já está pronto para trabalhar, né? Se tiver expediente. Então não precisa de mais nada para te convocar no dia 31. No dia 30 acabou suas férias. É um ato com extinção natural, tá? E lembrar que férias é coletivo, né? Tem singular? Tem. É difícil, mas vice em prova. Féria é um dia de descanso. Férias é o que a gente tira aí mais de um dia. Já vi uma questão escrota sobre isso. De vez em quando eu escrevo errado, acentuo errado, mas estudo bastante gramática para os concursos, né? Vamos lá. E quanto à formação? Porque a gente falou o que é um ato administrativo, é a materialização da vontade da administração. É isso que vai formar um ato. Quanto a essa formação, essa vontade pode ser singular. E aí, quando um único órgão quer criar esse ato, nós temos um ato simples. É um órgão formando esse ato com a vontade. Já quando a gente fala do ato composto, nós temos aí, pelo menos, 2 órgãos querendo. Um quer e outro confirma. E essa confirmação aparece como na prova lá, homologação. O outro homologa. Só que quem homologa não tem interesse nesse ato. Quem é que quer? O primeiro. E o outro só confirma se está tudo ok. Então a gente lembra, por exemplo, a aposentadoria. O órgão quer aposentar um servidor, manda para o Tribunal de Contas, ele vê se está tudo batendo ali e confirma, homologa aquela aposentadoria. Melhor exemplo é o composto. E o complexo? O complexo também tem que ter, no mínimo, 2 órgãos querendo. Agora, o primeiro quer
e o segundo quer também. Qual o melhor exemplo? Ministro do STF. O presidente da República indica e o Senado aprova. Então, os dois têm interesse. E aí eu faço aquela movimentozinho para gravar. Ó. Simples, só um quer. No composto, um quer e o outro confirma. Olha o T de composto. Já no complexo, um quer e outro também quer. X de complexo. É só a nata, E o basicão de ato administrativo para você gabaritar tá aqui, ó. É só isso. Estuda, comenta aí qualquer dúvida, qualquer questão, que eu vou ter o prazer de responder, mas eu te garanto, com isso aqui, esquece esses 50 videoaulas que você vê nos seus cursinhos por aí. Estuda, que a tua vida muda, só a nata.